começa com um poema. Já que eu sou professora de literatura, se alguém torcer o nariz, já fica reprovado, hein? Quando eu falo assim, prazer, você é muito bacana, eu sou professora. Você, bacana, de quê? De língua portuguesa. Tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigos, amigas, alegria vai voltar. Não se deixes abater, mantém firme a coragem. Sabes que aqui na terra estamos de passagem. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, amanhã pode ser plumas que nos vêm acariciar. Em todos os momentos Deus está contigo. Ore e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Sinira Pinto, se não me engano, era uma canção que nós colocamos em forma de poema. E eu digo, tem paciência, amigo, 50 minutos passam rapidinho. Tá bom? Embora aqui passa mais rápido que qualquer outro lugar. Não sei se por causa da proximidade do Espírito Santo com a Bahia, lá 1 hora é 1 hora mesmo. Aqui 1 hora passa muito rápido, né? Então, nós vamos tentar aqui conversar sobre esse tema, que é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. A família, né? A família, aperte mais esse laço. É um tema recorrente no movimento espírita, recorrente na Federação Espírita Brasileira, recorrente nas federações espíritas de todo o Estado brasileiro, todos os estados. Por quê? Pela necessidade. Para quê? Para acender essa chama que não vai se apagar. Como? Através de pequenas ações, palestras, panfletos, jornais, periódicos, livros, né? A própria Joana nos trouxe alguns livros que nos facultam o entendimento sobre este tema. Família, uma reflexão à luz da doutrina espírita, que se nós pegarmos o tema família e discutirmos em qualquer lugar, é muito abrangente. Não que não seja abrangente o olhar espírita. É tão abrangente quanto, e muito mais, que enquanto a humanidade para no túmulo, a reflexão espírita vai além. Né? Vai além. Porque as relações familiares, elas pré-existem e elas pós-existem. Ao nosso momento aqui, esse espaço que a gente chama de existência. Né? Esse espaço que a gente chama de vida. Aqui em Cabo Frio, eu acredito que não tenha isso que eu vou colocar lá, porque é uma cidade venturosa, né? Eu estava aqui, fiz a palestra no Amor e Caridade, né? Na sexta-feira, estou vendo 2 companheiras aqui, que bom que vocês vieram, vocês provam que tem paciência mesmo, né? De vir ouvir novamente. Como essa cidade é venturosa, vocês não têm alguns problemas que eu vou apontar aqui, né? E todos têm, mas aqui não. Falta de dinheiro. Guarapari tem, aqui vocês não têm. Filhos, problemas, né? Não tem. Violência em família, drogas, falta de diálogo, problemas no trabalho, parentes, problemas, alcoolismo. Isso tudo permeia a nossa família. Pouquinho, maior, um ou outro, um com maior potência, outro com menos potência, um com maior inflexibilidade, outro com menor flexibilidade, mas todos nós já passamos por algo próximo a isso. E esses problemas desarticulam, via de regra, se a gente não tiver um olhar cuidadoso, se a gente não tiver um conhecimento, uma fé inabalável, como diz o codificador, nós entramos no fosso do desespero e da depressão. Né? Mas nós temos isso aí na nossa família. Né? Se não fomos visitados muitas vezes, né, já nos visitou algum desses problemas. Se não diretamente, indiretamente. Estamos aqui no planeta para trabalhar, para o nosso aperfeiçoamento. Né? E não para diversão.
né? É muito bom tomar o sol aqui na praia do Forte. Maravilhoso. Né? Na praia de Guarapari também, tá, gente? A gente tem uma praia do Morro. Aqui vocês têm a praia do Forte. É bom, gostoso, vir aqui, passar um final de semana para descansar. Né? Eu já tive aqui uma vez em janeiro. E espero não voltar em janeiro. Adorei vir em agosto, né? Adorei vir em agosto. Você pode caminhar por Cabo Frio, né? Em janeiro é impossível, né? Mas a gente não veio aqui a passeio. Definitivamente não. A gente pode passear. A nossa existência é um mergulho na carne. Esse mergulho na carne é um mergulho como se fosse no escafandro. Né? Quando o mergulhador vai a uma profundidade muito grande no mar, ele coloca o escafandro, né? aquela roupa muito mais com mais aparatos, lembrando a roupa de um astronauta. Por quê? Por causa das profundezas do oceano. Ele fica ali encarcerado. Nós só temos 5 sentidos. Quando reencarnamos, estamos nesse escafandro chamado corpo físico, para um objetivo aqui na Terra. O objetivo primeiro, né, é nós nos adaptarmos, fazer com que nós busquemos esse processo de ajuste com aqueles e aquelas que vieram conosco nessa existência. E nós estamos encarnados onde devemos estar. Onde devemos estar. Reunião de amigas à espera do homem perfeito. Porque toda mulher quer casar com um homem perfeito. Ou não? Porque as de Guarapari querem. Querem. Né? E essa seria a reunião de mulheres à espera do homem perfeito. Não vai chegar este homem. As jovens moçoilas, este é um aviso. Se querem casar, esperando, viu, linda? Um homem lindo, perfeito, né? Não vai ter jeito. Mas existe a mulher perfeita? Né? O homem à espera da mulher perfeita. Né? A mulher perfeita não existe também. Né? Não existe. Nós temos máculas, feridas profundas, existenciais, que estão conosco há muitos. Somos seres milenares. Carregamos em nós, enquistados no nosso psicossoma, toda uma série de vicissitudes, e que nós encontramos com aquele ou aquela que precisam estar conosco para a gente ajustar o ponteiro. Porque foi exatamente aquele ou aquela que nós temos pendência no passado. Eu devo, não nego, pago quando puder. Já ouviram falar isso? É mais ou menos isso também. Se Papai do Céu nos mandou do lado daquele marido estimado que a gente tem, é porque é ele. Se Papai do Céu nos mandou do lado daquela esposa estimada, é porque a gente tem que elaborar com ele, com ela, alguma coisa do nosso passado. Conceito de família, né? Nós teríamos inúmeros, né? Teriam pelo menos 8 no Aurélio, mas nós elencamos 4 e vamos falar do primeiro, né? Grupo de pessoas unidas por mesmas convicções ou interesses, ou que provém de um mesmo lugar. Família espiritual, família mineira, né? Lá na cidade de Cachoeiro, onde eu nasci, que é perto de Guarapari, a cidade do rei, não sei se vocês conhecem, Roberto Carlos, um sujeito, né, que só lembra que nasceu em Cachoeiro quando ele ora a certidão dele, né? E o povo de Cachoeiro baba. Ele não está nem aí pra gente. Aí, a família, você pertence a que família? Família Braga, família Sampaio, família Santana. Algumas cidades do interior é assim, né? Família. Grupo de coisas que apresentam propriedades ou características comuns. Grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, pai, mãe, filho.
Grupo de pessoas que têm uma ancestralidade comum ou que provém de um mesmo tronco. Esses aí são os conceitos que nós trouxemos para a nossa reflexão, sendo o primeiro e o terceiro, o que nós vamos conversar nesses instantes aqui nesta Casa de Caridade, né? Porque os outros não teríamos condições de uma abordagem nesse momento. Essa estrutura familiar que nós conhecemos no século XX, né? Em 1994, a ONU propõe ser o Ano Internacional da Família. Em 94, né, a FEB já fez isso antes deste ano. Contribuir para construir a família, a menor democracia no coração da sociedade. A Igreja Católica, nossa igreja irmã, abraçou essa ideia, né? Então nós temos aí, via de regra, né, muitos festejos, né, no mundo católico, também nas igrejas evangélicas, para enaltecer a importância da família, né? Que no século XX, que no século XXI, ela começou a ter algumas corrupções de sentidos, que prejudicam o sentido maior nosso aqui, dessa contribuição nossa para o nosso crescimento moral. E onde é que nós vamos estar? Qual é o nosso primeiro núcleo quando reencarnamos? Qual o primeiro lugar em que nós vamos estar para nosso bem-estar moral, nosso crescimento moral? A família, né? Hoje, a família tem novos arranjos, né? O que se chama na sociologia, na antropologia, de arranjos familiares. Hoje não se tem mais, aspas, né, em algumas situações, o pai, a mãe e filho. Eu sou professora de língua portuguesa, como já falei, e a gente faz Dia dos Pais. Em escola pública, não tem pai. Alguns alunos não têm pai, né? Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, lota. Mas Dia das Mães também, alguns não têm mãe. Vem a avó. Tanto é que agora, depois desse entendimento dos arranjos familiares, tem-se o Dia da Família, que é dia 8 de dezembro, o Dia da Família, na escola. Então, o Dia da Família compreende o vovô, vovó, mamãe, papai, vizinho, porque tem crianças criadas por vizinho, né? E falo isso de cadeira, porque já tive alunos que o pai era alcoólatra e a mãe prostituta. E quem que cuidava dessa criança que ia para a escola merendar? A vizinha. Tia, eu não tenho mãe, não tenho pai. Por quê, meu filho? Ah, papai fica bêbado o dia inteiro e mamãe não sei o que ela faz, que ela some. Então eu trouxe a minha vizinha, né? É o arranjo familiar que se modifica. Para aquela criança, a referência dela é essa vizinha. Então, quando nós entendemos a família em dezembro, dia 8 de dezembro, a ONU, a Federação Espírita, a Igreja Católica, foi para que nós tenhamos um olhar bem mais sério diante da família. A sociedade, de modo geral, que crê na unicidade da existência, apregou ao fim do casamento, afirmando que casar é coisa do passado. O melhor é viver junto, se não der, separa. Ah, vamos viver outras experiências, se der certo, né, a gente volta um para o outro, senão a gente vive as experiências. O filho deve ser criado para a vida, não se deve mais preocupar com isso, deixa que a vida ensina. Esses são os discursos perigosos, muito perigosos, porque nós não acreditamos na unicidade da existência. Nós acreditamos na pluralidade da existência. E eu tenho para com aquela criança, para com aquele espírito, responsabilidade. E não posso fazer com que ele entenda que relacionamento seja assim. Meu filho, você namora, mas se não der certo, você pega outra moça. Não é assim a palavra? Você pega outro rapaz, não é assim a palavra? Você vai com outro rapaz, você fica com outra moça. Nós não podemos reproduzir esse senso comum que é danoso para o psiquismo daquela criança que está conosco, daquele espírito que está conosco, que tem compromisso com aquele pai, com aquela mãe, com aquele avô, com aquela avó, com aquela família que está ali. E esse discurso da unicidade da existência, do mundo materialista, pode ser danoso para aquele espírito que está ali.
A pergunta 696 de O Livro dos Espíritos. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Casamento é coisa do passado, não existe. Qual seria? Kardec faz essa pergunta. E olha que isso é século XIX. Século XIX, isso ainda não estava em voga. O que está em voga é hoje. Mas Kardec tem um pensamento lá na frente. O pensamento de Kardec não era um pensamento do século XIX. O pensamento de Kardec era um pensamento de futuro. Era uma projeção para o futuro. Era um olhar para o passado. Então, o que a gente deve entender, né, nessa sociedade? Qual o efeito, né, com a abolição do casamento? Seria um regresso à vida dos animais. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplos de uniões constantes. Olha que coisa linda a resposta dos espíritos. Existem animais que dão exemplos de uniões constantes. O macho quer aquela fêmea quer aquele macho. Por que nós, humanos, que temos a razão, que fomos coroados com a razão, por que nós iremos retroceder se nós podemos avançar? Até porque nós não retroagimos. Nós só progredimos, nós estacionamos. Mas para trás a gente não anda. Então, seria a regressão à vida dos animais ali na lei de reprodução, na parte terceira. O gatinho lindo, 733. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Olha que interessante a pergunta de Kardec. Como eu costumo dizer, queridos internautas, queridos companheiros e companheiras aqui presentes, as respostas são magistrais, mas as perguntas são igualmente fantásticas. Depois que a gente pega o Livro dos Espíritos para ler, e faz como Joana falou para o Divaldo, leia, 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 agora estude. Então a gente deve fazer isso. Aí, na hora que a gente estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos prestem atenção nas perguntas. Ultimamente eu estou prestando atenção nas perguntas que Kardec faz. Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto, de conservação dos seres que ela deu à luz. Por isso ela os abandona. A cadelinha, quem tem, todo mundo, via de regra, a gente tem um cachorrinho em casa, uma cachorrinha em casa. E a coisa mais linda, a cachorrinha parindo. Ela vai, lambe a placenta, limpa, nasce outro. Limpa a placenta, vai, joga o outro para a tetinha dela. E ela vai fazendo isso com quantos filhotinhos saírem de dentro dela. Ela cuida instintivamente, que como diz Leon Denis, o instinto é uma nota ritmada, a razão é uma nota angular, e ela instintivamente vai lá. A hora que ele não precisar mais dela, porque ele sabe andar, ele, o cachorrinho, sabe andar, sabe já, não precisa mamar, já está comendo a raçãozinha, o que ela faz? Ela sabe instintivamente que não precisa mais dele. Que ele não precisa mais dela, desculpe. E aí ela deixa. Pasmem, o ser humano faz isso também. Muitas mulheres, dão luz aos filhos e deixam nas portas. Nem se dão o trabalho de cuidar, de dar de mamar. Outra pergunta, 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Qual seria para nós se todas as mulheres agissem como algumas mulheres essas que nós falamos? Dão luz, eu não quero. Aí joga no lixo, joga no esgoto, numa vala.
Qual seria o relaxamento dos laços familiares? Porque uma pessoa que tem isso, ela não tem proximidade com aquilo que saiu de dentro dela. E aquilo, é o objeto. Porque para mim, aquele objeto saiu, não quero, eu dou, eu descarto. Né? Qual seria a resposta? Um recrudescimento do egoísmo. Quer dizer, sou eu, depois eu e depois eu. Vocês devem conhecer essa canção do Padre Zezinho, se não me engano. Se eu estiver errando, me corrijam. Padre Zezinho, né? Que eu falei um dia que eu ainda iria fazer uma palestra em cima dessa canção. Não vai dar, né? Claro, hoje eu só trouxe para algumas estrofes para a gente pensar, né? Quando a gente fala do recrudescimento do egoísmo, e a gente vê uma canção como essa, que alcança milhares de jovens, né? Foi lindo, maravilhoso. Quem estava no Rio de Janeiro, cidade, no Encontro Mundial da Juventude, né? Diz que foi um momento maravilhoso, milhões de jovens junto ao Papa, lindo, maravilhoso, né? O nosso Chiquinho, né? O nosso lindo que levou emoção, mãos cheias, né, para todos. Então você imagina aqueles jovens, milhões, ouvindo que a família comece, que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, que nada no mundo separe um casal sonhador, que a família comece e termine, que o homem carregue nos povo lá de São Pedro canta dessa, hein? Que a mulher seja um e que os olha que coisa linda. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Já pensou ouvir isso e refletir sobre isso? Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Olha que lindo. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. As nossas crianças precisam de espelho. E qual é o espelho que eu dou para o meu filho? Será que eu, esposo, eu, esposa, faço isso? Será que eu vou dormir com o meu companheiro, com a minha companheira, de bico? Será que eu grito? Como eu educo o meu filho? Porque nós somos espíritas, reencarnacionistas. Acreditamos que aquela criança precisa do meu exemplo, de minha orientação, porque de alguma forma ele tem vinculação comigo e com você, meu amor. Então, o que esse espírito está vendo? Que começa a junção lá nos gametas. Quem leu, mas quem não leu, leia. Missionários da Luz, de André Luiz, capítulo 13. Um dos maiores capítulos deste livro. A reencarnação de Segismundo. Né? É magistral. A educação do espírito começa no mundo espiritual, no encontro do pai e da mãe.
aquele espermatozoide vai ser lançado e vai ser escolhido aquele que traz toda a carga cromossômica para a constituição daquele novo reencarnante. A mulher, aí a responsabilidade nossa, a responsabilidade feminina, cresce no ventre um corpo atrelado a um espírito que está atrelado a mim. E quando eu paro para pensar em canções como essa, e paro para pensar e ler livros como estes que a doutrina tem, inúmeros, que nos faz lembrar e pensar como é a minha convivência com o meu companheiro, com a minha companheira, e que espelho vai refletir o meu filho? Em que espelho reflete? O que ele vai ver? O que ele está percebendo na nossa relação? Quando eu grito com meu filho e exijo que ele não grite. Cala essa boca, menino, não grite. Mas ele está lá gritando. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu posso porque eu sou pai, eu mando em você. Eu posso porque eu sou mãe. Não, eu posso porque eu sou mãe, eu sou uma mãe educada. Eu posso porque eu sou pai, mas eu sou um pai educado. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Imutável, só o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. A lei que rege a união dos seres é a lei do amor. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudança. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, falam sobre o divórcio. Século XIX. Era permitido, pensado no divórcio? Em algumas religiões isso não pode existir. E Kardec estava além do seu tempo e fez essa pergunta. E os espíritos respondem: o divórcio é para efetivar o que já está separado. Então é melhor que agora se desvincule a ter que ter uma vinculação de choque e piorar a situação. Imutável é a lei de Deus, que é a lei de amor. O divórcio tem por objetivo separar legalmente o que está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Está lá no Evangelho. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, no mundo espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Os nossos que retornaram ao mundo espiritual continuam, de alguma forma, vinculados a nós. Aqueles que antecederam a nossa caminhada e que possivelmente vão nos receber quando retornarmos ao mundo da verdade, ao mundo dos espíritos, que de lá nós viemos e é para lá que nós vamos, alguns deles vão nos recepcionar. E quando chegarmos lá, essa ligação que se estabeleceu aqui na Terra continua. Porque a nossa mãe, o nosso pai, que tem vinculações maiores, os nossos irmãos, continuam no mundo espiritual com os mesmos afetos, o mesmo carinho. Ninguém vira santo, gente. Ninguém vira santinho de uma hora para outra. Né? Ninguém. Mesmo que nosso filho, como aconteceu no caso da minha mãe, né, que perdeu a primeira filha, né, minha primeira irmã desencarnou minutos, se não me engano, horas depois, né? Essa criança
retornou, né, depois com uma outra filha, que até agora a gente não sabe se sou eu, se é minha irmã que veio comigo, ou se é outra, né? Afinal, nós somos em 7, né? Uma família numerosa, né? Então, aquela criança que desencarnou 2, 3 horas, é um espírito cheio de dificuldades, com uma história muito grande. Ele é um anjinho porque é indefeso. Mas não é um anjinho como a gente pensa, sem mácula, né? Se viveu 2 horas, 3 horas, 1 ano, 2 anos, 5, 7, é que aquele era o período necessário para ele estabelecer as suas dificuldades aqui na Terra. Ontem, Emmanuel diz para nós: atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Emmanuel vai trazer essa relação para nós. Por que a minha filha, poderia dizer a mamãe, meu pai, desencarnou com tão poucos dias? Por que eu tenho dificuldade com meu filho? Meus outros 2 são assim, mas este é tão difícil. Por que a minha sogra, o meu sogro, minha cunhada tem essas dificuldades comigo e eu com ela? Atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. E hoje guardamos como aquele companheiro parente difícil. Geralmente a sogra, coitada, sofre muito, né, gente? A sogra sofre muito, coitada, né? Sofre demais. Eu tenho pena das sogras. Um dia eu vou fazer uma tese sobre sogra, que elas não merecem esse sofrimento. Pelo menos a que eu tive foi maravilhosa, né? Eu costumo dizer que é a última reencarnação dela, porque ela vai cozinhar para Deus. Ela vai cozinhar para Deus, porque mulher, até errando, gente. Sabe aquela mulher que erra? Errei. Mas a comida fica perfeita, né? Eu brinco com ela: Dona Sônia, vai ser a última encarnação da senhora, porque Deus vai querer que a senhora fique lá com ele para cozinhar, porque a senhora cozinha bem demais, né? Nossa, mano, isso é também para a gente poder contrabalançar, entendeu, gente? Né? Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. E como era comum a traição. E né? Como era comum abandonar. Isso que a gente vê em novela, que algumas vezes, né, pode nos parecer uma coisa irreal, é uma coisa real, né? Os filmes, tem um filme chamado Ligação Perigosa, com Michelle Pfeiffer e Glenn Close. É um filme que mostra as artimanhas das pessoas para destruir um casal. E quando a gente olha no passado, a gente lê o livro A Caminho da Luz, vai ver das cruzadas, o quanto nós banalizamos o cristianismo, o quanto nós comercializamos a fé. No livro As Marcas do Cristo, de Hermínio C. Miranda, quem não leu, leia, é um livro para a gente estudar, o volume 1 e o volume 2. O volume 1 fala sobre Paulo, o volume 2 fala sobre Lutero. E Hermínio, ele era um pesquisador, não era um trabalho mediúnico. Obviamente, ele era intuído pelos benfeitores espirituais, sem dúvida. Mas ele era um pesquisador. E nas obras que ele pesquisou sobre Lutero, né, especificamente, como que banalizaram? E quem vai voltar para a gente, para a nossa família? Aqueles espíritos que eu joguei na lagoa do vício. Temo-lo de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Divaldo nos contou uma história, numa dessas tantas que ele faz, que a gente assiste, que existia um casal que foi procurá-lo na Mansão do Caminho. E ela, a esposa, dizia, e o marido penalizado também dizia, que a filha não se dava bem. Desde pequenininha, desde bebê, rejeitava
o peito da mãe. A mãe dava de mamar e a criança rejeitava, né? Por que acontecia isso? Porque ela, a mãe, já estava desesperada. Eu amo a minha filha, mas eu vejo que ela não me ama, Divaldo. E a neném devia ter uns 3, 4 anos. Ela sempre me rejeita. Ela não aceita os meus carinhos, só aceita o carinho do pai. Aí Divaldo certamente foi intuído e pediu para que ela, a mãe, toda noite. E aí vai uma orientação, e isso funciona, porque eu passei para as minhas sobrinhas que hoje são mamães. Converse com a sua filha durante o sono. Na vigília, quando ela está lá naquele momento, né? Vai, não vai, dorme, não dorme, conversa com ela, diga para ela: filha, eu te amo. Filha, me perdoa. Perdoa pelo que eu fiz. Perdoa por tudo que eu te fiz no passado. Mas hoje, filha, nós somos mãe e filha. Fale isso todos os dias para ela. Coloque-a para dormir, ainda que ela não queira dormir no teu colo. A hora que ela dormir, o papai botar ela na cama, vai, faça uma oração e peça perdão a ela. Perdoa, minha filha. Por favor, perdoa. Hoje nós estamos numa nova existência. Hoje eu te amo. No passado eu posso não ter te amado, mas hoje eu te amo. Passou uma semana, 2, até que num determinado dia, essa criança acorda, entra no quarto do pai e da mãe, puxa o pezinho da mãe, né, a coberta, e diz: mãe, hoje eu acordei para te amar. Mãe de um lado chora, o pai do outro lado chora. Ela subiu, como toda criança de 4 anos, sobe na cama e faz uma festa. Beija a mãe. Naquele momento, a vinculação se quebrou. A vinculação que ainda existia entre esses dois espíritos. Porque possivelmente esta mãe fez com que esta filha mergulhasse na lagoa do vício e que de alguma forma essa filha hoje cobrava dela alguma coisa que ela nessa existência não sabia. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje partilhamos com ele a feição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Com ele, a afeição do esposo despótico ou filho problema. E qual família hoje que não tem esse filho problema? Esse filho que de alguma forma machucado está emocionalmente e procura o subterfúgio nos entorpecentes. Que de alguma forma procura o refúgio com grupos de amigos que levam essa criatura para o vício. E nós? Como reagimos diante disso? Por que ele veio? Por que a família da minha amiga não é assim? E meu filho resolve fazer isso? Porque meu filho age dessa forma. Deus não joga dados, como diz Albert Einstein. Deus não joga dados. Aquele filho problema não nasceu na minha família porque Deus esqueceu, fechou o olho, cuidou do universo, nasceu. Não. Aquele filho problema, né, o filho aí genérico, filha, está na nossa família por algum motivo. E vem nos cobrar isso. E como somos reencarnacionistas, vemos essa situação de forma diferenciada. Não sem dor, viu, companheiros e companheiras? Não sem dor. Porque o espírita, ele sofre. Viu, gente? A gente pode chorar, viu, gente? Se alguém desencarnar na nossa família, a gente pode chorar, tá? A diferença entre nós e muitas outras situações, outros companheiros, é que nós entendemos o sofrimento,
mas nós não deixamos de sofrer. Algumas vezes, alguns companheiros exigem de nós espetáculos de santidade. E como diz Emmanuel, nem Deus exige de nós espetáculos de santidade. Vamos procurar ajuda, sim, terapia, terapeutas, Al-Anon, AA. Vamos procurar pessoas, grupos, instituições que possam nos ajudar. Como falávamos hoje de manhã, né, numa palestra sobre perdão em São Pedro da Aldeia, com os companheiros de Francisco de Assis. Né, o livro do perdão. Converse com um amigo. Fale de suas dificuldades com o seu filho, com a sua filha. Diga para ela, fale para ela. Para ele, o amigo, ela, a amiga, sobre as suas dificuldades. Ontem esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Olha que lindo que Emmanuel traz para a gente. Né? Porque responde quem suicida, mas responde também quem leva a criatura ao suicídio. Responde quem aborta, mas responde também quem leva a mulher ao aborto. Porque não podemos acreditar que só a mulher seja culpada pelo aborto. E nem que só aquela pessoa, num ato de covardia e de coragem, pulou da terceira ponte, no caso, lá em Vitória, Espírito Santo, que é muito comum, só que não veicula, né, a questão do suicídio, não é veiculada, né, por questões legais, não se pode veicular que houve suicídio em tal lugar, isso não é contado, não é falado, não é divulgado. A gente sabe porque um ou outro é conhecido. Mas na terceira ponte, que é uma ponte como a Rio-Niterói aqui, né, de vocês, aqui no estado do Rio de Janeiro, para nós é a terceira ponte em Vitória. Muitos palcos de suicídio, como há 20 dias, uma jovem de 42 anos, linda, modelo, mãe, esposa, rica, um nome na cidade, no estado, pulou da terceira ponte. Aqueles desavisados a culpam, a criticam. E dentro do que nós, como espíritas, podemos conversar com aquelas pessoas que apontam a culpa para ela, né? Dentro do que a gente pode, ore por ela, não acuse, não diga, porque vai responder ela, mas vai responder também quem a fez, por algum motivo, pular, se matar. E aí nasce na nossa família, porque retorna. Carl Gustav Jung fala do inconsciente coletivo, em que nós temos na nossa família algo do passado, na nossa família do passado, que se reflete na nossa família. Né? Aí a constelação familiar, que é um trabalho terapêutico, né? Em que nós reproduzimos nos nossos antepassados a nossa família. O que é isso? Se não o antepassado reencarnando num berço familiar, para os ajustes necessários. Né? E nós que arrastamos alguém para o suicídio, vamos ter na nossa família aqueles companheiros comprometidos com a mente, com a fala, com o ouvido, com o aspecto motor, né? Em que nós vemos crianças com muitas dificuldades. Deus permitiu que aquela criança nascesse, porque nós temos vinculações com ela. Ontem abandonamos a companheira inexperiente e amíngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença de esposa,
conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no concurso infatigável da tolerância. Olha aí o ciúme. O ciúme lançou sua flecha preta e acertou no meio exato da garganta. O ciúme, o monstro dos olhos verdes, como diz Shakespeare, né? Que está na relação, que está no meio, que está entre os dois. Se eu não dou motivo para ela ser assim, para ele ser assim, quantos crimes passionais, quantas situações que nós vemos aí de extrema desesperança, de extrema tristeza. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas da ingratidão. Aí nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, que esse ano faz 150 anos, né, a ingratidão. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Um dos capítulos. O Andrei Moreira, uma das vezes que esteve lá no Espírito Santo, né? Quem vem antes sabe, quem vem depois não sabe. Quem vem antes obedece. Dita regras, quem vem depois obedece. Vou falando da relação pai e filho. Né? Quando meus alunos falam, mas papai não tem um direito. Tem. Ele é seu pai. Mas a minha mãe não podia. Podia. Ela é a sua mãe. Você só vai cantar de galo, rapaz. Falava eu assim para eles, né? Eu tenho 1,59 m, gente. A genética da minha mãe não me deu 1,60 m, né? Mas como o Segismundo, agora eu já sei, a gente vai manipular o cromossomo e eu vou ter 1,80 m na próxima encarnação. Senão eu não nasço. Já falei. Não nasço. E eu falei com a minha mãe, a senhora trata de ficar maior, porque eu quero vir sua filha, né? E se ela vier baixinha, aí eu não venho. Mas, enfim, e eu falava para eles. E quando eu sobrava com eles, eu fico 1,80 m, né? E eu falava assim, você só tem direito na sua casa quando você trabalhar, ganhar o seu dinheiro. Aí sim, na sua casa, você canta de galo. Quando os meus sobrinhos vêm falar, mas tia nada, obedece. Tinha nada. Esses dias veio o meu sobrinho, que é meu afilhado, lindo, maravilhoso, que Deus errou nessa parte, tá, gente? Ao invés de nascer por mim, nasceu pela minha irmã, que está aqui, minha irmã Shirley, linda, maravilhosa, com essa cara de jovem, tem 6 filhos, né? 2 já desencarnaram. E o Rafael veio pela barriga dela, não veio na minha, né? Por um descuido de Deus, veio lá. Aí, esses dias ele estava bravo com a mãe dele, e ele pensou que eu ia passar a mão na cabeça dele, né? Que eu sou madrinha, né, afetiva dele. Falei, rapaz, baixa a sua cabeça. Mas, tia, não interessa. Não interessa. Gratidão aos pais é a única coisa que a gente tem que ter. Porque você está aqui, menino, por um ato de amor do seu pai e da sua mãe. E muitos queriam estar no seu lugar. E você tem o pai e a mãe que merece ter. Ame-os. Ah, mas meu pai não tem esse direito. Tem. Então vai trabalhar, arruma sua mochila e vai embora daqui. Mas quando você estiver lá, você vai obedecer. Porque assim meu pai criou os meus irmãos. O primeiro salário, viu, gente? A gente dava para papai. Né? Pelo menos metade, né, Chile? Para a gente ajudar na água e luz. Né? Hoje não, né? Hoje não. Eu vejo que as crianças são muito... Né? Os jovens se acham dono da casa mesmo, né? Hoje moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. E a gente vai encerrando, porque aqui, volto a dizer, passa muito rápido. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possa. Ajuda aos que te partilham a existência. Ora
ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa, pelo espírito humano, amor e vida em família. E a gente não tem nada disso. O que fazer? Os cabelos vão ficar para cima? Não, não. Uma geração constrói uma estrada por onde a outra trafega. Evangelização. O cuidado que eu tenho de levá-lo ao taekwondo, a aula de piano, a piscina, a natação, leve para a evangelização. Ah, mas é sábado, pai. Leve. Mas é só faltar uma vez. Não. Leve. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Missionários da Luz, André Luiz. E tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu lembro do Chico quando eu coloco essa imagem, né? Que é o hábito da oração. Que ele conta, né? Que um desses biógrafos conta, né? Que Chico tinha 2 cachorrinhos que participavam com ele do culto do Evangelho no lar, né? E toda vez que eu falo da oração, eu coloco essa imagem. Tem outras, mas eu gosto dessa, que me remete a Francisco Cândido Xavier, a quem nós rendemos, né, a nossa gratidão. A oração, ore por ele, como o Divaldo ensinou, faça uma oração. Senhor, eu tenho vinculação com esse espírito, me ajuda a cuidar dele. Hoje estou na tarefa de pai, hoje estou na tarefa de mãe. Ontem eu não sei o que eu fiz com ele, mas hoje eu preciso amá-lo. E ele assim a mim. O culto do Evangelho no lar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Observem a fala de Jesus registrado por João. Ele está na porta. Ele não diz que ele não está. Eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, olha como Jesus é fantástico. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Porque Jesus, nem Deus, fere o nosso livre-arbítrio. Nós temos escolhas. E o culto do Evangelho no lar, desde que o nosso filho nasça, desde o momento em que eu escolhi aquela ou aquele para casamento, eu devo começar o culto do Evangelho no lar, para começar as vinculações espirituais. Porque o culto do Evangelho no lar é a porta que se abre para que Jesus entre. Entre nesta casa, Senhor, porque só Tu me conheces, ninguém mais. Ninguém mais me conhece, nos conhece, mais do que Jesus de Nazaré. Ele, o governador do planeta, o Pai, deu a ele a possibilidade de cuidar dessas almas que aqui estão. Nós, espíritos reencarnados nesse educandário divino. Quando Jesus no sicômoro olhou, disse: Zaqueu, essa noite estarei contigo. E não conhecia Zaqueu, mas soube do nome dele. Quando a gente diz Cristo, Jesus, ele diz o que para a gente? Fala, Alba. Fala. Eu estou aqui. Mestre, Rabone, fala. Eu estou aqui na porta. Abra. Abra a porta. Eu quero entrar. Certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração
no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e a paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Assim, o renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. E um caminho certo para seguir. Eu sei, nós sabemos que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Vai ficar feliz pelo que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer nascer dentro de si a flor do bem, crescer para lhe entregar. Quando ele aqui chegar, que possamos abrir a porta para que ele entre. Que Jesus nos abençoe.